Terça-feira foi dia do Maga Puja. O budismo Theravada tem três datas consideradas importantes: Maga Puja, Visakha Puja e Vasalaha Puja. Maga Puja, equivalente ao apelidado de Dia da Sangha, Visakha Puja, apelidado de Dia do Buda, e Vasalaha Puja, Dia do Dhamma. Que o foco, o assunto desses dias é relacionado a cada uma dessas joias. Então, por exemplo, no caso do Maga Puja é relacionado à Sangha, né? Uma reunião da Sangha. No Vesak é a questão do Buda, o dia que ele nasceu, se iluminou e veio a falecer. No Asalaha é o dia que o Buda colocou em movimento a roda do Dhamma. Então são coisas que na tradição Theravada nos países budistas é lembrado todos os anos. É equivalente dessas datas. Os cristãos têm no calendário brasileiro. Tem Páscoa, tem Corpus Christi, tem Natal, equivalente budista dessas datas. E é comum as pessoas irem no mosteiro praticar, fazer oferendas, ter cerimônias de procissão ao redor do templo. No caso aqui, ele não tem um salão, né? Os Sudavares já fazem isso, né? Vão fazer procissão em volta do salão do mosteiro. Aqui a gente simplifica e faz coisa dentro das capacidades e possibilidades. Então são formas de a gente lembrar de datas importantes, né? De lembrar certos pontos dos ensinamentos do Buda, da vida do Buda. Trazer para o nosso presente e colocar mais, reforçar nossa ligação com essa tradição. Você vê o propósito dessas cerimônias, né? Tipo uma ferramenta, né? Uma ferramenta de prática. Né? A gente faz algumas coisas, né? Tem os cânticos específicos, tem algumas gestos cerimoniais específicos. Tudo isso se encaixa nesse contexto de criar vínculo com essa tradição, de criar vínculo com essas práticas. Você tem que pensar, né? Se os países do Sudeste Asiático conseguiram preservar o budismo Theravada por tantos anos, né? Alguma coisa boa tem ali. Passou por quantas guerras, por quantas coisas e aquilo está preservado. Desde a época do 2600 anos. Então não é fácil, não é normal. Presa com mais de 200, 100 anos já é difícil de achar. Mais de 200, um pouco mais difícil. Mais de 1000, aí já não tem. Então, em termos de instituição, a Sangha é a instituição mais antiga que existe. 2500 anos de uma linhagem que veio desde o próprio Buda. Então, nesse dia tem essa reunião de 4 fatores, né? Primeiro lá que os 1250 monges se reuniram sem aviso prévio, né? Todos iluminados, todos ordenados pelo protocolo inicial de ordenação, né? Que o Buda
No começo, para a pessoa virar monge, o Buda falava, venha bico, e era isso. Depois o Buda colocou protocolos, requisitos e cerimônias específicas para esse tipo de coisa. Também para as bicudas. Cada um tem os seus protocolos de ordenação e os protocolos novos implicam na revogação dos anteriores. Depois que o Buda colocou os novos protocolos, ninguém mais podia ser ordenado pelo protocolo Venha Bhikkhu. Então todos esses monges que fizeram parte dessa reunião foram ordenados pelo protocolo inicial, né, que era simplesmente chamar a pessoa, e era isso. Os protocolos que vieram depois exigem número de quórum mínimo de outros membros da Sangha, tem que ter no mínimo 5 monges, não sei, se eu não me engano, acho que 5 monges. Uns 5 monges para monges é 20. Mínimo outros 20 monges, eu acho, para poder ordenar uma monge. Então, mostra a questão da primeira geração de discípulos. Todos já eram arahants, sem aviso prévio. E então o Buda recita o Ovada Patimokkha. Já eram arahants completamente iluminados, não tinha mais nada que ensinar do ponto de vista de alcançar a iluminação, eles tinham alcançado o objetivo. Em termos de libertação, estavam no mesmo nível que o Buda. Agora, o Buda recita esses versos, né? E aí esses monges depois se dissipam, né, para espalhar o Dhamma por vários lugares da Índia. E aí dá esse Ovada Patimokkha, talvez com o intuito de unificar essa. Ter um coração, a tradução que a gente é colocada lá é coração do Buda Sastra, né? Tipo, tem um núcleo, né? Um resumo. Qual é o ensinamento mais importante do Buda? Você pensa, evitar todo mal, praticar o bem e purificar a mente. Esses 3 versos é o que vem na mente. Caracterizado como o ensinamento principal do Buda. Evitar todo mal, praticar o máximo bem. Purificar a mente. Isso facilita o serviço dos discípulos, né? Do ponto de vista da iluminação, todos estavam iluminados, mas não quer dizer que do ponto de vista de capacidades pedagógicas, vamos dizer assim, todos têm o mesmo nível, né? Tem monges que cultivaram, dependendo de como a pessoa praticou em vidas passadas, quanto de parama ela acumulou, tem pessoas que têm mais habilidade de articular. Tem pessoas que são excelentes na prática, mas você pede para a pessoa dar um Dhamma Talk e não sai absolutamente nada. A pessoa não tem essa, é uma habilidade diferente. É uma outra habilidade a ser treinada. Tanto que tem os Patika Budas, né, que são seres que se iluminam na época que não tem nenhum Buda e não ensina para ninguém. Tudo bem, naquela época não deve ter ninguém capaz de sempre entender aquilo. Acho que é uma deles. Aí você vê, por exemplo, na época mais recente, né, da tradição de floresta da Tailândia, o Luang Sal ele tinha feito a Aditana, voto de se tornar um Patika Buda. Então, os ensinamentos dele são, se não me engano, é isso mesmo. São Patika Buda. Agora não vou me lembrar o certo, mas. Então, os ensinamentos eram mais curtinhos, né? Aí você vê o Adyaman, por outro lado, que tinha feito o voto de se tornar um Buda, né? E acabou mudando de ideia no meio do caminho, né? Ele consegue articular os ensinamentos e treinar um grande número de discípulos e gerar uma tradição forte que persiste até hoje na Tailândia e nos ocidentes. Então, esse ensinamento serve essa função também pedagógica, né? Para os monges terem um critério básico lá de saber resumir o ensinamento do Buda. Se alguém te perguntar qual é o ensinamento do Buda, fale isso, né? Essas são as 3 coisas que tem que falar. Então,
unificada, né? Dá uma standardizada, né? Como é que chama isso em português? Padronizada. Padronizada. E aí é a gente que cresce num ambiente moderno, né? Tipo, curioso, né? Que primeiro é evitar todo o mal, não é combater o mal, né? A gente desde criança, a historinha de super-herói é combater o mal. Se combater o mal, temos. O Buda não, não ensina isso. Evite o mal. Mantenha distância do mal, mas não saia querendo combater o mal. Não é recomendado isso. Combater o mal não é o que eu ensinar. Praticar o máximo o bem. Você vê, bem profundo isso, né? Que você se estende para tudo, né? Tipo, evitar o máximo, evitar todo o mal, praticar o bem ao máximo e praticar a própria. Depois isso se expande para todos os aspectos do Dhamma, né? Tipo, qualquer momento que a gente tem sati, tem clareza para ver que a mente está ficando obscurecida pelas quinesas. Aquilo é mal surgindo na mente. E a gente busca abandonar isso, cultivar a mente saudável, lidar com isso da melhor forma possível, né? Purificar a mente. Você vê, o evitar o mal vem antes de fazer o bem. Porque muita coisa moderna tem essa coisa de não, nós temos que ser bonzinhos, temos que ter compaixão dos outros seres, temos que ter isso. Começa pelo lado que não é a ordem que o Buda colocou. O Buda colocou primeiro evitar todo o mal. Ele não falou, tipo, sai resolvendo todos os problemas do mundo. Primeiro, evitar todo o mal. Depois, praticar o máximo bem. Dentro da nossa capacidade, né? Dentro da nossa capacidade do que dá pra gente fazer, que a gente vê que é viável. Então, antes de querer sair ajudando os outros, né, a gente tem que começar evitando o mal. E em países como a Tailândia, por exemplo, as pessoas são muito boas em generosidade, por exemplo. São excelentes em generosidade, mas aí você pega outras umas coisas que os Kurubajas enfatizavam bastante, essa coisa de tem gente que vai no mosteiro, oferece refeição, alimento para os monges todos os dias e tal, mas virava e mexia, é, tinha problemas com os preceitos, né? Então, assim, a pessoa consegue praticar o bem, mas ela não consegue evitar o mal. Então, era bem enfatizado isso, né? Tipo, adiantar quantas vezes ele estava dando Dhamma talk lá para os leigos e depois ele viu a pessoa caçando sapo na floresta. Então, assim, Buda, você viu, bem é legal, é muito prazeroso fazer, mas evitar o mal já é um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem apego a essas certas coisas, atitudes, hábitos que são tóxicos, né? Mas a mente sente algum prazer com aquilo. E abandonar isso é difícil, né? A mente tem um certo apego ao mal, né? A certas coisas que a gente rotula como prazeroso, mas que é mal. E aí aquilo é difícil de largar. Então, você vê, a prática não é só o agradável, né? Não é só fazer o que a gente quer, fazer o que é legal, o que a gente se sente inspirado. Também tem a parte de esforço, né? De contrapor as quilezas da mente, né? E abandonar aquilo. Você vê como que isso ajuda a ter um padrão de resolva os seus problemas antes de sair procurando problema no terreno do vizinho. Porque quando você parte da atitude de combater o mal, aí começa a dar problema, né? Porque a atitude de combater o mal, pronto. Você vai.
O mal existe no mundo humano. E as pessoas que praticam o mal, elas têm apego a isso. E a única pessoa que pode mudar as pessoas são elas mesmas. Se você vai querendo combater o mal, você vai gerar um problema, né? Tanto para você como assim, quando que você vai conseguir fazer realmente disso? Essas pessoas estão apegadas a isso. Você vai começar a entrar numa área perigosa, né? Que alimenta quantas guerras que a gente vê hoje em dia. Então a gente tem esse cuidado, né? De, por exemplo, coisas controversas no trabalho, áreas controversas na vida diária, que tem algum conflito com algum dos preceitos, alguma coisa assim, é bom manter distância, né? Tipo, é bom ter uma atenção a isso, né? E evitar ao máximo, né, que a gente pode, né, pela capacidade. Mas também tem a noção de que o samsara tem as suas limitações, né? Tipo, se você partir do pressuposto que você só vai comer comida que você tem certeza que a pessoa não usou pesticida e tal, 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 vai ficar difícil para você, né? Tipo, às vezes você vai ter que se deslocar para um mercado específico, você vai ter que fazer uma interrogatório do fornecedor, verificar o relatório do fornecedor, tipo, então assim, até que ponto é sustentável fazer isso? Então assim, você evita dentro do seu alcance, né? Dentro das ações diretas, né? Nas ações indiretas não tem fim. Uma vez perguntaram pro a Diana, né? A pessoa falou que foi num restaurante que tem frutos do mar, peixe e tal. Aí a pessoa se sentiu mal porque, eu tô comendo peixe e aí alguém teve que matar o peixe e aí eu me sinto mal por isso com relação aos preceitos. Aí perguntaram para essa pessoa, né? Mas assim, essa é aquele tipo de lugar que eles matam na hora o peixe e tal, ou então tipo tira do aquário lá e você escolhe e aí eles matam na hora? Não, já tá morto. Então, aí a resposta foi, tipo, não se preocupe com isso, não pensa, tá pensando demais a respeito, não pensa nisso, não é assunto, não tem nenhum mal nisso, comer a carne do peixe que já estava morto. Agora, se for um lugar que tipo, você escolhe lá, eu quero esse, aí a pessoa vai lá e mata o peixe, aí já é diretamente relacionado com o preceito. Então você vê, assim, usando esse critério, né, dá pra gente ver onde que a prática, a gente deve buscar focar nossa prática, nas ações diretas, né, o que a gente está interagindo diretamente, né, porque indiretamente, né, é infinito, né, as causas e condições que interligam o samsara. E você falar que, tipo, não, eu sou ativista ambiental, né, só vou comprar produtos que são amigáveis do meio ambiente, mas assim, se for ver toda a cadeia produtiva, né, de ponta a ponta, né, vai ser difícil, né? Alguma coisa controversa vai ter em algum lugar, né? Porque isso aqui é o samsara, né? Tipo, não é o mundo celestial. Mesmo o mundo celestial faz parte do samsara. Né? Isso aqui é o mundo humano, né? Mesmo o mundo celestial. Então ter noção das limitações do mundo humano. Né? Tipo, dá pra fazer também, ficar procurando assunto em áreas indiretas, né? Não tem fim. Tipo, tem umas interpretações modernas que vêm com a história de que, tipo, não, se você usa se você usa um computador, por exemplo, você está sendo a favor da guerra, porque a tecnologia do computador foi criada durante a guerra, então você está alimentando a guerra, logo você não está cumprindo o primeiro preceito. Então, assim, essas interpretações de, tipo, aí não tem fim, ué, aí não tem como você parte do pressuposto que não tem como você seguir nenhum preceito, né? Você viver numa sociedade em que existe desigualdade e tal, logo isso já tá errado. Então, pronto. Aí vira uma muleta para não seguir nenhum preceito, né? Porque, ué, não tem como fazer nada.
Não posso usar tecnologia porque a tecnologia surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Se eu usar um celular, tô contribuindo com tecnologia militar. Se eu uso GPS, não posso já usar GPS, né? Porque o GPS é uma tecnologia militar americana. Logo, se eu uso qualquer coisa dos Estados Unidos, eu estou favorecendo a guerra. Então, assim, vai dar para viver assim, né? Tipo, então, assim, os preceitos é um assunto das ações diretas, né? Tipo, olhe mais para isso, não fique preocupando tanto nessas coisas indiretas, porque ué, se for assim, não tem fim. Então, evitar todo mal, praticar o máximo o bem, purificar a própria mente. Né? Praticar o máximo o bem, tipo, esse não precisa explicar muito, né? Generosidade, cultivar os páramos, cultivar as virtudes, cultivar as qualidades mentais, cultivar a meditação. Também ter essa noção do que é possível, do que vai ser possível de fazer. E as pessoas entram nessa coisa de fazer o bem também e acabam, sei lá, focando muito em coisas externas e tal, mas que, tipo, não é a. É meritório se envolver com coisas que vão ajudar com questões, problemas do mundo atual, mas isso não resolve os problemas. Samsara, mundo humano, é imperfeito. Isso não vai ter nossa noção do que é possível e nem não é possível. O humano tem períodos melhores e tem períodos piores. É meritório se envolver com coisas que ajudam o mundo a ser um mundo um pouquinho melhor, mas ter essa noção de que são as pessoas, né, que tem que mudar a si mesmas, olhar para si mesmas e purificar suas próprias mentes para melhorar a vida delas e das pessoas ao redor delas. A ajuda externa é só um fatorzinho ali, um fatorzinho que nem sempre influencia a pessoa. Então é mais no campo individual a prática, né? Essa coisa de resolver os problemas internos, né? Isso gera bem-estar ao nosso redor. Isso é o que dá para fazer, é tangível de fazer, fica desequilibrado. Aí o próximo, Kanti Paramantapotitika, a resiliência queima as impurezas de forma suprema. Então, tipo, Kanti é uma coisa elogiada, né? Essa resiliência, essa capacidade de aguentar dificuldades, né? Tipo, não importa, tá frio, tá quente, a gente medita, tem aquela aditância de meditar todos os dias tanto tempo, né? Ah, não importa, tô cansado, não tô cansado, tô com fome, vou dormir tal horário, vou dormir tantas horas, tipo, a gente aguenta. A capacidade de aguentar dificuldades, sensações agradáveis e atravessar aquilo. Kant é algo muito elogiado. Tipo, o supremo incinerador de impurezas mentais. Né? Se a nossa prática precisa progredir, ou não está progredindo, talvez a gente precise de mais Kant, enfrentar mais, e aguentar mais, levantar o nível que a gente consegue aguentar. E alguns dos outros se referem mais aos monges, tipo, coisas do monásticos e tal, mas você vê, curiosamente o Buda colocou ter moderação ao se alimentar, viver em locais reclusos, esse é o ensinamento de todos os Budas. Então, moderação ao se alimentar, pensou nisso, né? Colocou desse resumo. Você vê que é uma das áreas que se aplica a tomar cuidado nessa área. Então é uma oportunidade que a gente tem de relembrar desses ensinamentos do Buda e voltar a revisar os básicos, né?
Se a gente já pratica o bem, então o que a gente pode fazer para evitar um pouco mais do mal? Se a gente já evita o mal, pratica o bem. Como a gente pode praticar o bem ainda mais? Como a gente pode purificar nossa mente ainda mais? Então, isso é útil de trazer à tona e voltar a refletir, né? Então, você vê, tem um propósito, essas cerimônias, e assim, praticando a gente vai, pela experiência, a gente vai conseguindo entender com o tempo, né, a gente vai entender, isso tem essa razão de estar aqui. Começa a gente fica meio tipo, mas por que a gente tem que fazer isso, por que tem aquilo? Depois a gente, aquelas peças do quebra-cabeça se encaixam, né, mas ir fazendo, né, e depois as coisas se encaixam, né? Se a gente ficar pensando demais a respeito, a gente depois não enxerga onde as peças vão se encaixar. Se a gente fazer, começar a fazer, as coisas vão se encaixando naturalmente. Por hoje seria isso. Se alguém quer